Será que as pessoas fazem o mal simplesmente porque não conhecem a verdade? Como é que fica o intelectualismo socrático? Vamos estudar isso daqui a pouco. Como já dissemos em aula anterior, para Sócrates o homem é a sua alma espiritual. Daí vem toda uma concepção de como o homem deve se comportar. Ora, se o homem é sua alma, então logicamente as primeiras virtudes que aparecem são virtudes como sabedoria, como justiça, fortaleza, temperança, porque as virtudes são essas realidades que fortificam a alma. Em grego, a palavra virtude se diz areté. Areté, talvez a tradução mais exata seja energia, força, que é o que nós chamamos de virtude. A virtude, no fundo, é essa energia interior que nós temos para fazer o bem. Então, uma pessoa que tem a virtude da fortaleza, não significa que essa pessoa sempre, em todos os momentos, vai ser forte, mas significa que a alma dela, a vida dela está treinada para ser forte, pelo menos na maioria das vezes. Pode ser que em algum momento, por um cansaço muito grande, essa pessoa não atue com toda a fortaleza que deveria atuar. E, no entanto, isso não tira a virtude da fortaleza dela, por mais que ela tenha tido uma falha contra a virtude da fortaleza, uma vez que a virtude, a areté, a energia, a força, a disposição, sim, está implantada na alma. Só que a fraqueza daquele momento fez com que essa pessoa não agisse conforme a virtude que ela tem, e pelo fato de ter falhado contra aquela virtude aquela vez, ela não deixou de ter a virtude. Certo? A mesma coisa acontece com um preguiçoso, muito preguiçoso, que alguma vez tem um ato corajoso. Pode ser, né? A pessoa pode ser preguiçoso de segunda a sábado, mas no domingo faz algum ato de coragem. Essa pessoa é corajosa? Não, ela só fez um ato de coragem. Para conseguir ser corajosa, ela precisa repetir vários atos de coragem, de tal maneira que esses atos se cristalizem na alma, se cristalizem a tal ponto de que aquilo fique forte. E nesse contexto, então, a pessoa teria a virtude da coragem, da fortaleza. Vejam, para uma pessoa que é viciada na preguiça, um ato corajoso não a faz corajosa. E para uma pessoa que é virtuosa na fortaleza, um ato de preguiça não a faz preguiçosa. Vejam que as virtudes são essas disposições estáveis. Então, Sócrates, ele trabalha muito a areté como aquela atividade ou modo de ser que aperfeiçoa cada coisa, no caso o homem, fazendo com que essa coisa, com que o homem seja aquilo que ele deve ser. Portanto, esse conceito de virtude socrático está muito próximo do conceito de felicidade, Por quê? Porque nós somos felizes quando nós somos aquilo que nós devemos ser. E a virtude nos leva para esse objetivo. O vício não. O vício não nos leva para o que nós devemos ser, ou seja, o objetivo da nossa vida não é ser preguiçoso. Então, não é um fim da nossa vida ser preguiçoso. E é nesse sentido que a gente não pode afirmar que o vício, ele realiza a pessoa humana e a torna feliz. O vício não a torna feliz, porque o vício não faz com que a pessoa seja aquilo que ela deve ser. A virtude é que torna o homem feliz, porque a virtude faz com que a pessoa seja aquilo que ela deve ser. A virtude, para Sócrates, é uma ciência, é um conhecimento. E o vício é a falta de ciência, a falta de conhecimento, portanto, é uma ignorância. Por isso, ninguém falha voluntariamente. Quem pratica o mal o faz por ignorância do bem. Ou seja, para Sócrates, as pessoas fazem o mal porque elas ignoram o bem. No fundo, Sócrates estava convencido
de que o bem conhecido, ele domina tanto a estrutura da pessoa que ela só pode fazer o bem. Quer dizer, o conhecimento do bem, como que te obriga a fazer o bem, você vai fazer o bem irremediavelmente. Se você faz o mal, é porque você não conhece o bem. Vocês compreenderão que com essa maneira de conceber o fazer o bem ou o mal, quase que a pessoa não tem muita culpa e, portanto, não teria pecado. O pecado, na filosofia de Sócrates, praticamente não existe, porque o mal seria uma coisa involuntária. Mas, como vocês sabem, nós não temos somente a faculdade da inteligência, mas nós temos também a faculdade da vontade, e, no fundo, o que decide os atos morais está mais na vontade, no sentido de que é uma vontade iluminada pela inteligência, mas a decisão é da vontade. O consentimento é da vontade. A inteligência adverte a verdade e a vontade consente. E é no consentimento que se dá o ato virtuoso ou pecaminoso. Portanto, aqui também nós estamos diante, por mais que haja aspectos criticáveis nessa maneira de pensar de Sócrates, sem dúvida alguma, nós estamos diante da manifestação da excelência da psique, ou razão humana. De psique vem, por exemplo, psicologia, né? Então, a mais significativa manifestação da excelência da psique, ou da razão humana, se explicita naquilo que é o autodomínio, a encrateia, como diriam os gregos. Ou seja, o domínio de si nos estados de prazer, de dor e de fadiga, no urgir das paixões e dos impulsos. Todo homem, considerando o autodomínio a base da virtude, deveria, portanto, procurá-lo. Quer dizer que o homem manifesta a excelência da sua razão humana no autodomínio, não fazendo o mal. Aqui a gente encontra também que que tudo isso se relaciona, como eu já disse, com o conceito de felicidade. É feliz aquele que realiza coisas que o deixam mais humano, mais gente. Isso é verdade também para nós, os cristãos. Em grego, a felicidade ou a eudaimonia significa essa realidade de que nós somos felizes ao conhecer o bem e de maneira irremediável praticar o bem. Cito Sócrates. Em minha opinião, quem é virtuoso, seja homem ou mulher, é feliz. O injusto e mau é infeliz. Vejam, o conceito de felicidade socrático está unido à felicidade. Esse conceito de felicidade é profundamente cristão. Apesar de Sócrates ter vivido 470 anos aproximadamente antes de Cristo, ele já percebia que o caminho da virtude é o caminho da felicidade, o caminho do vício é o caminho da infelicidade. Sócrates também dizia que fazer uso da violência é coisa ímpia, não é segundo a razão. Sócrates discutiu muitíssimo sobre vários assuntos e ele não acreditava nos deuses da cidade grega, da polis, né? Mas ele acreditava que existia um único Deus. E exatamente por pregar ou explicar isso daqui aos jovens, ele foi acusado de corrupção da juventude. Sócrates, no dizer de Platão, diz assim: não se deve desertar, nem retirar-se, nem abandonar o próprio lugar, mas tanto na guerra como no tribunal e em qualquer outro lugar é preciso fazer aquilo que a pátria e a cidade ordenam, ou então persuadi-las naquilo em que consiste a justiça, ao passo que fazer uso da violência não é coisa santa. Impressionante também utilizar a palavra não é coisa santa. Bom, Xenofonte escreve sobre Sócrates. Sócrates preferiu morrer permanecendo fiel às leis em vez de viver violando-as. Bom, então, como vocês podem perceber, Sócrates é uma pessoa muito coerente na sua filosofia.
Aquilo que ele pensa, ele vive, e aquilo que ele vive o ajuda a pensar. Nesse sentido também nós estamos diante de um verdadeiro educador da juventude, não de corruptor da juventude, mas de educador, porque o que ele pensava filosoficamente ele procurava de fato viver e ensinava assim aos jovens. Sobre Deus ainda, ele tinha a seguinte argumentação: o mundo e o homem são constituídos de tal modo que somente uma causa adequada pode explicá-lo. Vejam só, o mundo e o homem são constituídos com uma ordem, com uma finalidade que somente uma causa adequada que seja ordenadora, finalizadora, inteligente, pode explicar quem é o homem. Também Sócrates, além de chegar à unicidade de Deus, à imortalidade da alma, a uma ética na qual a inteligência está muito presente, a um conceito de felicidade no qual manda a virtude, no próprio conceito de virtude e na descrição da virtude como realização do ser humano. Entre as acusações contra Sócrates havia também a de ter introduzido novos demônios, ou seja, novos daimonia, ou seja, novas entidades divinas. Sócrates diz: isso que se manifesta em mim desde criança é como uma voz que, quando se manifesta, me dissuade sempre de fazer aquilo que estou prestes a fazer e, pelo contrário, nunca me incita a fazer algo. A gente conhece isso como daimonion socrático, ou seja, uma espécie de voz interior que lhe proibia determinadas coisas e que ele interpretava como uma espécie de privilégio que o salvaria várias vezes dos perigos ou de experiências negativas. Eu acho que Sócrates queria falar aqui da consciência. Só que em grego ele chamava isso de daimonia, não de demônio, né? Daimonia. Daimonia significa em grego uma voz divina. Aquela voz interior que a gente percebe, não faça isso, faz aquilo. Em primeiro lugar, deve-se realçar que o daimonion não tem nada a ver com o âmbito das verdades filosóficas, porque a voz divina interior não revela de forma alguma a Sócrates a sapiência humana da qual ele é portador, nem qualquer das proposições gerais e particulares de sua ética. Para Sócrates, os princípios filosóficos tiram sua validade do logos, ou seja, da razão, e não de divina revelação. Depois, Sócrates não associa o daimonion com uma espécie de opção moral de fundo, porque ele considera que essa ordem moral vem da ordem divina. Portanto, esse daimonion que Sócrates percebe que existe nele é como que uma voz interior que faz com que ele consiga aplicar a lei a cada circunstância. No fundo, essa voz interior existe em cada um de nós e se chama consciência. Através da nossa consciência, nós aplicamos a lei divina aos mais distintos aspectos da nossa vida, de maneira inteligente e igualmente de maneira sapiente. Então, eu fico por aqui e até a próxima aula.